Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Conexão, primeiro programa Conexão de 2026. Depois de algumas semanas de férias, estamos de volta para você sintonizado na Rádio FMZ. Seja você que está sintonizado em casa, ou no seu expediente de trabalho, ou até no seu veículo, percorrendo a BR-262, as nossas ruas e rodovias, mas sintonizado na Rádio FMZ. Está começando mais uma edição do programa Conexão, esse espaço de encontros, histórias inspiradoras e boas conversas. E hoje o Conexão tem um clima especial, embalado pela música e pelos sonhos que atravessam fronteiras. Vamos conversar com Tainá Batista Lourenção, vernanovense, que desde muito pequena descobriu na música não só um talento, mas também um profundo laço de afeto e identidade. Tainá é doutoranda em música e está prestes a viver uma experiência marcante, um semestre inteiro de estudos na Inglaterra, ampliando horizontes, trocando vivências e levando um pouco da nossa história para o outro lado do oceano. Nesta entrevista, ela vai compartilhar conosco sua trajetória, os caminhos da carreira acadêmica e musical, as expectativas para este intercâmbio e como a música foi pouco a pouco se tornando parte essencial da sua vida. Tainá, que bom ter você aqui novamente. Seja bem-vinda ao programa Conexão. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui novamente com você e com os ouvintes do programa Conexão, né? Isso aí, muito bem. E a você ouvinte, fique com a gente, porque a conversa de hoje promete ser inspiradora, sensível e cheia de conexões. Seja muito bem-vindo ao Conexão 2026 aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. A nossa conversa hoje é com a Tainá Batista Lourenção, ela que é doutoranda em música e vai viver uma experiência de intercâmbio no seu doutorado na Inglaterra. E aproveitando que ela está aqui de férias em Venda Nova do Imigrante, ela veio contar um pouquinho sobre a sua carreira e os seus estudos. Tainá, vamos falar um pouquinho como é que foi o seu ano de 2025? A gente fez as contas agora há pouco. Há um ano a gente estava aqui conversando, né? Sobre uma apresentação que você estava organizando aqui em Venda Nova. De lá pra cá, como que foi o seu ano aí de 2025 na música, nos estudos? Ok, então, depois dessa apresentação aqui em Venda Nova, retornei para a UDESC, né? A Universidade Estadual lá de Santa Catarina, que é onde eu faço doutorado em música. E aí o meu objetivo foi finalizar com todas as disciplinas que eu tinha que fazer, né, os estágios, né, que eu também tenho essa parte de estar dentro dos cursos de graduação já treinando para ser uma professora universitária, né, então também tem toda essa parte. Então fiquei lá mais esse tempo, né, até agora, iniciozinho de dezembro, para finalizar. E assim, sempre tocando. Esse ano, na verdade, foi um ano assim de toy piano e não de piano. Não sei se você conhece, se os ouvintes aqui também já ouviram falar, mas também temos o piano de brinquedo, que é realmente um piano de brinquedo, mas que ele foi levado para o palco e hoje existe música séria para ele, existe compositores escrevendo coisas sérias para esse instrumento. Então, eu passei um ano assim me divertindo um pouco, fugindo um pouco da seriedade assim que eu tava do piano e fazendo um pouco mais de música infantil, brincando um pouquinho mais, assim, principalmente também porque eu tive uma epicondilite no cotovelo, isso assim é o mal dos atletas, né, dos músicos, enfim, às vezes a gente acaba sendo acometido, né, por um problema desses. O meu acabou me atrapalhando um pouco no piano, eu fiquei 6 meses sem tocar piano. Mas fui pro toy piano, fui pro piano de brinquedo, me diverti, toquei bastante, fiz muito recitais, terminei as disciplinas e foi meu 2025, assim, foi bem badalado.
Tainá, além da sua rotina de estudos na música, você também faz apresentações, não faz? Essas apresentações você faz por conta própria ou é em decorrência dos estudos? Então, são pelos dois viés, né? A universidade, de vez em quando, tem algumas oportunidades de congressos, eventos científicos que acontecem lá dentro mesmo. E aí eu já vou lá e falo com um professor que está organizando, olha, será que eu poderia estar tocando, né, no encerramento, na abertura desse evento? Aí já vai lá e me encaixa, né? Mas é sempre uma coisa que vem de mim, assim mesmo, né? A parte de mim, esse interesse, aí o professor vê, legal, claro, vamos e me coloca. E outros, assim, já são projetos ali que eu fiz com amigos mesmo, né? Pessoas ali que sempre foram próximas a mim. Vamos fazer um recital online e tal. Vamos, né, fazer um evento de piano de brinquedo lá em João Pessoa. Vamos. Então também aconteceu isso, de eu viajar a trabalho, né? Estrear obras. Então foi os dois viés, né? Uhum. E para agora, 2026, nós temos aí algumas novidades, né? Eu queria que você contasse pra gente o que você tá planejando já para esse comecinho de ano. Pois é, e foi muito rápido. Em novembro, eu entrei no processo seletivo para doutorado sanduíche da CAPES e fui aprovada. Dezembro, caiu o dinheiro, comprei minha passagem e já tenho que estar lá agora em janeiro, na Inglaterra. Eu vou lá para a cidade de York, né, para a Universidade de York, que fica mais por norte, né, do Reino Unido. E bem longe, assim, de Londres, né, a capital. Então vou passar 6 meses lá estudando música com uma supervisora que parece incrível. O nome dela é Catherine Laws. E ela trabalha com performance, né, a identidade do performer, do músico, né, na hora de tocar. Ela é pianista também. Então acho, assim, que pra mim vai ser riquíssimo. Eu, pra ser sincera com você, não sei o que esperar, sabe? Acho que vai ser tudo uma surpresa, assim. Eu fico meio... a ficha não caiu ainda. Acho que vai cair quando eu entrar no avião e chegar lá. Experiência internacional, assim, para estudos é a primeira? Vai ser a primeira. Vai ser a primeira. E vai ser muito importante, assim, pro meu currículo, né? Porque a partir do momento, mesmo que seja assim, mas serão só 6 meses, né? Mas eu sou uma pessoa que eu tenho convicção de que eu vou chegar lá e eu vou fazer esses 6 meses virarem, assim, talvez o resto da vida, né? Porque a gente vai para realmente fazer contatos, né? Uhum. Contatos tanto de amizade quanto de trabalho mesmo, né? Então, eu espero, assim, que isso venha só mesmo trazer vantagens, assim, para minha carreira, né? Tanto da performance quanto acadêmica também. Exatamente. E você já conheceu, então, a sua supervisora? Vocês já tiveram algum contato? O único contato que eu tive com ela foi por e-mail. E hoje tem sido, assim, a maioria dos candidatos disseram que realmente... os seus supervisores entraram só em contato por e-mail mesmo. Hoje parece que há uma maior confiança, uma maior troca entre as universidades e os países. Então tem sido mais fácil essa aceitação também. Uhum. Tainá, e a questão do inglês? Claro que o intercâmbio na Inglaterra vai exigir de você um domínio aí da língua inglesa, né? Você já está com o idioma aí na ponta da língua. Como que foi a preparação no que se refere ao inglês? Você já fez um curso, você se preparou recentemente? Ou sua preparação já vem de tempo? Qual é a sua relação aí com o inglês? Já vem de bastante tempo. Desde adolescente, os meus pais já sentiram a importância de me colocar num curso de inglês, né? Viram que na escola não ia ser suficiente. Então, assim, aqui em Venda Nova... tem escolas particulares de inglês. Na época eu fiz a Wizard, fiz o curso básico, foram 4 anos de curso. E aí, a partir daí, assim, cabeça de adolescente é bem fresca, né? A gente não esquece quase nada. Mas fui para Vitória fazer minha graduação em música, não estudei inglês nesse período, mas para o mestrado eu precisei, voltei a estudar, não precisei relembrar muita coisa, foi mesmo botando em prática de novo. O doutorado você também precisa, né, da prova de proficiência em inglês, então mais uma vez retoma de novo, relembra de novo, se prepara para a prova. E mais uma vez agora, né, para ir para fora, e tem também toda essa preparação. Relembra de novo, faz uma prova de proficiência de novo. Mas assim, é muito mais fácil do que aprender do zero, né? Então, para mim é super importante, assim, você ter uma língua
estrangeira e já pensar nela como algo que vai abrir uma porta no seu futuro, né? Porque eu escolhi a minha supervisora. Eu que corri atrás de uma supervisora lá na Inglaterra. Porque eu já tinha o inglês, já tinha o interesse naquela universidade X, né? Então, o inglês ali pra mim foi primordial mesmo, né? Não foi nada, assim, jogado fora. Nossa, muito bom. E, Tainá, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa de fato. Eu sei que é uma capixaba que você pesquisa, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois então, é Alicia de Biasi Bidart. Ela nasceu em Alegre, em 1910, e faleceu em 1991. Então, assim, ela viveu ali o século XX, né? E ela foi, assim, uma pianista, uma jovem pianista que chegou na vida adulta e falou com os pais, eu quero estudar música, né? Eu quero investir nessa carreira. Então, ela tinha parentes que moravam no Rio de Janeiro, porque naquela época, né, início do século XX, a música ela estava acontecendo onde, né? No Rio de Janeiro. Então, ela foi para lá. E aí, só que ela não foi para melhorar no piano, né, para estudar piano como todas as outras mulheres faziam na época, né, se tornar pianistas ou musicistas. Ela falou, não, eu quero estudar harmonia e composição. E a partir daí ela estudou com um maestro italiano, Giovanni Gianetti, e aí foi compondo, ele foi abrindo as portas para ela ir estreando obras, as pessoas foram se acostumando, né, com as obras daquela mulher, né, vendo aquela mulher no palco, regendo grupos, né, então assim foi mesmo muito... porque não era comum, né, uma mulher estar ocupando esse espaço naquela época, né? Não era nem um pouco, né, a primeira, assim, que a gente tem conhecimento é a Chiquinha Gonzaga, mas a Chiquinha Gonzaga, ela trabalhou mais com música de salão, com chorinho, com polca, com valsa. A Alice, ela já trabalhava mais no meio erudito, então era ainda... acredito que era ainda mais difícil para ela poder estar naquele, por exemplo, regendo uma orquestra no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Mas esse sucesso não durou muito, infelizmente, assim, ela casou, se tornou mãe, e aí ela resolveu, né, se tornar realmente, assim, uma pessoa do lar, mas nunca deixou de compor. Isso que é o mais bonito, assim, na história dela. Eu acho que compor para ela ali era a vazão mesmo, assim, para ela, para ainda estar tendo contato com a música, né? E ela deixou mais de 400 obras, mais de 80 só para piano. Então eu tenho muito trabalho. Você chega a interpretar alguma dessas composições dela no piano? Sim, inclusive tem 2 gravações minhas no YouTube de uma websérie que a gente fez no ano passado, chamada Paisagem para Piano. E nessa websérie a gente conta um pouquinho a história dessa compositora. A gente mostra também um pouquinho como que é uma aula de piano, né? Para as pessoas que nunca tiveram acesso a isso, nunca viram uma aula de piano, não têm ideia de como é. E além disso, no final de cada episódio eu toco a obra dela, completa. Então, é a Britando Pedra no Morro Azul e Nasce uma Flor. São as 2 obras que eu gravei. Para o doutorado também, escolhi uma obra para gravar, que é chamada Sonata ao Mar, é inspirada no Mar de Vitória. Então, assim, é uma peça super importante. E agora tô nessa recuperação, né, do braço, tô voltando a estudar piano para poder dar conta de tocar as músicas dela, porque ela é uma excelente compositora. As peças são muito difíceis, são muito bem escritas e são realmente, assim, para quem estuda piano de verdade, sabe? Não é coisa pouca. De certa forma você se vê nela, você se inspira nela. Como é que é essa relação afetiva aí com o seu objeto de pesquisa? Pois é. O que a gente... quando a gente tá na pesquisa, o que a gente escuta do nosso orientador, do nosso professor, enfim, seja a pessoa, seja ela, né? No meu caso, Tainá, você precisa ser Alicia. Então, é muito interessante isso, porque tem a parte Tainá, né? A Tainá com a sua bagagem, os seus estudos, a sua capacidade, a sua técnica, enfim. E tem a Alicia,
que é essa compositora que eu tô trabalhando há anos, que eu tô resgatando, né? Então, é difícil equilibrar essas duas pessoas, mas ao mesmo tempo, elas têm coisas em comum, né? São duas mulheres que estão tentando estudar música, que estão tentando vencer na vida estudando música e que vêm do mesmo lugar, né? Do Espírito Santo, que conhecem o mesmo lugar. Interior do Espírito Santo, né? Exato. Que tem essa descendência italiana, né? Ambas. Então, assim, acaba que no final não é tão difícil se ver como ela, assim. Só tem que mesmo ter capacidade técnica suficiente para tocar o que ela escreve. Mas fora isso, assim, eu acho... É bonito, é realmente bonito, assim, é um trabalho bonito mesmo. Você se colocar no lugar dessa pessoa que já se foi, que foi esquecida e que você tem um trabalho importante a fazer, que é resgatar a vida dela e também tentar ser ela ali, porque ninguém nunca tocou as obras dela, né? Então é eu que tô tentando trazer isso de volta, né? Então vai ter muito de Lícia, mas vai ter muito da Tainá também. Estamos conversando aqui com a doutoranda em música Tainá Lourenção. Tainá, que é filha da terra, é vendanovense, está passando as férias aqui em Venda Nova para viver uma experiência de intercâmbio na Inglaterra. A gente vai dar uma pausa agora na nossa conversa, vamos para o intervalo e depois a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje estamos conversando com a Tainá Batista Lourenção, ela que é doutoranda em música, é aqui de Venda Nova e vai fazer um intercâmbio na Inglaterra. No bloco anterior, nós falávamos sobre a pesquisa de doutorado da Tainá, que são estudos sobre a compositora capixaba Lícia de Biase Bidart. Tainá, como que foi que você conheceu a história e os trabalhos da Lícia? Você apresentou ela aos seus professores ou ela foi apresentada para você? Como que você se encontrou com a história dessa capixaba? Então, isso foi bem bacana, assim, porque realmente a Lícia caiu do céu para mim. Foi um projeto, assim, que o meu professor de piano já pesquisava na época um compositor capixaba, o Alceu Camargo, o nome dele é Cláudio Thompson, né? E aí ele viu que eu estava desenvolvendo bem no piano, ele tinha esses materiais guardados com ele há anos, e não só eu, como também outros alunos. Ele falou, vamos fazer um grupo de pesquisa sobre compositores capixabas? E aí ele deu um compositor para cada um, na verdade uma compositora para cada um. Aí eu fiquei com a Lícia, um outro colega ficou com a Terezinha Dora, ele, né, que já pesquisava o Alceu Camargo. E aí, com os anos, a gente ia fazendo recital online com obras desses três compositores, ou outros recitais, né, já presenciais. Então, ele realmente me deu material e falou, Tainá, toma, vai pesquisar. Querendo ou não, assim, ele me entregando esse material, eu não tinha nada. Então, assim, claro, eu já tive esse pontapé inicial que não foi meu, né? Que foi de outra pessoa que me entregou esse material. Mas eu não tinha informação nenhuma. Então, eu tinha que pesquisar tudo, né? Eu que tive que correr atrás de informações sobre ela nos jornais, nas revistas antigas, porque não tinha uma biografia, não tinha nada sobre quem ela era, assim. Praticamente nada. Conheci uma outra menina que estava pesquisando ao mesmo tempo que eu. A gente conseguiu trocar algumas informações. Mas ela lá no Rio e eu aqui no Espírito Santo, aí a gente teve visões diferentes de uma mesma história, o que foi também muito legal, né? A fase da Lícia no Rio, a fase da Lícia aqui no Espírito Santo, né? E a partir disso foi crescendo, fui achando mais coisas, a pesquisa foi encorpando mais. E agora, lá na Inglaterra, você consegue fazer algum alinhamento? Ou lá já é uma outra área e depois você volta a Lícia quando você retornar? Não. É a mesma pesquisa. Por mais que lá eu não vá fazer um trabalho tão prático, né, de realmente tocar, essa supervisora, Catherine, ela vai me ajudar com a questão de estudar a performance mais a fundo. A minha identidade como performer mais a fundo. O que eu, Tainá, vou mudar, vou
modificar nessa peça da Alicia. Então é essa conversa que a gente estava tendo, né? Desse equilíbrio. Mas também assim, para não esquecer que eu também existo, né, dentro desse processo. Então, com ela eu já vou ter esse caminho desse material um pouco mais específico. Então, dessa capixaba que foi praticamente esquecida, você está levando ela para Inglaterra, para o mundo agora, pois hein? É. Olha a responsabilidade. E por coincidência, até a Alicia, ela tem os netos vivos, né? Com quem eu tenho contato, assim, tenho que manter contato. E uma das netas mora lá na Inglaterra, olha, né? só. Então vai ser muito legal também poder encontrá-la lá e poder trocar um pouco do que eu consegui até aqui, né? É bacana ter essa proximidade com a família dela, assim, porque querendo ou não, eles conviveram com ela, né? Tainá, quando você tá aqui de férias, vamos assim dizer, aqui em Venda Nova, né? Voltou para casa. Mais ou menos. Retornou para sua terra. Quando você olha assim, o que a música te proporcionou, agora te levando, né, pro outro lado do mundo, a gente pode assim dizer, né? Qual é a sua visão, assim, sobre tudo que a música tem te proporcionado e você na música, a música com você? Olha, o que eu posso dizer para você sobre o que tem me proporcionado é felicidade, muito boas conexões, desafios também, porque na música a gente também não encontra só coisas boas, né? E a gente também encontra pessoas boas e também pessoas ruins, né? Principalmente no mundo acadêmico. O mundo acadêmico, às vezes... eu tenho tantas citações e você que é um aluno, você não é nada, né? Isso acontece muito. Quem está no meio acadêmico vai confirmar com certeza isso que eu estou falando. Então, às vezes a gente passa por situações de assédio moral, assim, você denuncia, não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém do teu lado, porque ninguém quer ir junto com você, né? Não quer se queimar com você. Mas apesar dessas coisas que a gente encontra, porque me mostrou também esse caminho, o quanto que eu consigo me impor, também mostrar a minha opinião, também discutir sobre os textos, como que eu também tenho força, né, palavra, voz, para poder falar sobre as coisas, né? Então, a música, ela tem me trazido tudo isso, sabe? Tudo isso. Trabalhar mesmo assim a Tainá e também o que a Tainá faz e também o que a Tainá já foi e não é mais, ou o que quer resgatar. Então é essa transformação mesmo, transformação só para o melhor. Muito bem. Tainá, sempre quando eu converso com você, eu gosto de falar do seu início, de saber um pouquinho lá como foi seu início, porque com certeza é uma história inspiradora, né? Nós temos aí Venda Nova crescendo, muitas crianças, muitos jovens aqui hoje, né? Como que foi o início aí da Tainá na música? Bem novinha, mamãe já me colocou no Coral Sol da Manhã, com Romualdo. Então, assim... E o coral tinha a idade mínima para entrar, né? Era 8 anos de idade. E ela já queria me colocar com 6 anos. Aí o Romualdo falou assim, quer saber? Vem trazendo ela toda semana, que aí quando chegar na idade, ela já pode participar das apresentações. Mas aí ela já vai participando e aprendendo as músicas, né? Não, mas aí eu acho que nem demorou muito, não. Ele viu que eu era bem, assim, mesmo muito pequena, minha mãe sempre... né? Ensaiava comigo, né? Me mostrava como que aquilo ali era compromisso, era importante. Então, nem precisei esperar os 8 anos, já comecei a participar. Já subiu no palco? Já subi no palco da Festa da Polenta. Não, naquela época, o coral era tão cheio, assim, que eu lembro que o Romualdo tinha que escolher quem participava das apresentações, né? Assim... como que era importante para a cidade, né? A gente vê, né, tanta gente participando. Aí depois teve o grupo de dança Piccoli Alpini, na época com a Ivana, né? Depois veio a banda sinfônica também, de Venda Nova do Imigrante. Eu participei por todos os anos da banda sinfônica. E engraçado que eu não era pianista na banda sinfônica, tá? Eu comecei com clarinete. Aí eu usava aparelho, não gostei muito da embocadura do instrumento, aí fui pra flauta transversal. Me apaixonei pela flauta transversal.
Aí eu virei primeira flautista, ganhei até uma flauta da Yamaha, da banda, eles investiram em instrumentos melhores, aí me deram uma flauta melhor. Então, assim, só que eu apaixonada pelo piano, né? E eu falava pros professores da banda, olha, eu quero piano, quero piano, quero piano, quero piano. Eles falaram, mas é difícil, papapá. Não, quero piano. Olha, existe a FAMES, existe a UFES, existe isso, aquilo, professor tal, professora tal, porque eu não tinha conhecimento nem de que existia uma faculdade de música. Se não fosse esse projeto, esses professores de Vitória vindo pra cá e trazendo essas informações, eu não tinha conhecimento disso. E aí eu falei, FAMES, vou tentar então estudar piano lá. Mas eu sabia que eu não tinha capacidade suficiente para entrar ainda num curso sério de piano, mas tinha um técnico. Não, vou estudar pro técnico. Na época o Romualdo também me dava aula de piano. Aí ele precisou dar uma paradinha, mas fui fazer aula com o seu Agostinho, né, que a gente perdeu ano passado. Você conseguiu fazer aula com o seu Agostinho Bastianello? Consegui. Olha, que máximo. Pois é, ele, um fofo também, assim, tanto o Romualdo quanto ele, assim, me ajudaram pra caramba, assim, mesmo, a estudar as peças que eu precisava pra passar na prova. E estudei e passei. E eu lembro que aquele ano foi muita sorte, tinha aberto umas 20 vagas de piano, eu passei, sei lá, em 17º. Mas eu falei, eu passei, né, pra uma pessoa do interior. Claro. Né, que não tinha acesso a um curso profissional de piano, mas tava ali, se dedicou, estudou, tinha professores que, né, eram sérios, né, de qualquer maneira, e tava ali investindo em você. E conseguir passar, assim, foi uma maravilha. Era um curso técnico em piano da FAMES. Isso, por quê? A FAMES, ela tem, esse curso, na verdade, ele é chamado de CFM, que é o curso de formação musical. Eles formam público para os cursos de graduação, bacharelado, a licenciatura, né? Então tem esses cursos para você dar a oportunidade para a comunidade fazer, sei lá, um curso de piano, querer se tornar um pianista e ainda poder entrar depois, ingressar depois num bacharelado dentro da mesma universidade, né? Então essa é bem bacana, né? Então foi nesse curso que eu passei, aí foram 4 anos, toda semana eu tinha minha aulinha de piano, aulinha de teoria e ao mesmo tempo graduação em música na UFES, né? Porque eu queria federal na época, federal sempre teve esse peso, né? Porque um diploma de federal e tudo mais. Mas aí eu fui vendo que federal pra mim, na verdade, foi trazendo até muito mais do que isso, só diploma, né? Porque na federal eu tava tendo a oportunidade de entrar na pesquisa, de fazer uma iniciação científica, de ganhar uma bolsa, de fazer, na época, eles lançaram, tinha residência médica, né? Acho que até hoje tem residência médica. Na época teve residência pedagógica. Olha só. Então a gente trabalhava na escola, ficava na escola mais de um ano, fazendo projetos e tudo mais, então ganhava uma graninha com isso também. Então assim, pra mim foi riquíssimo, sabe? Estamos conversando com a Tainá Batista Lourenção. Agora nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje a nossa conversa é com Tainá Lourenção, ela que é doutoranda em música. Nós já falamos um pouco sobre a sua carreira, né, Tainá? Sobre como vai ser esse intercâmbio que você vai realizar na Inglaterra. E só relembrando, a faculdade você fez na UFES aqui no Espírito Santo mesmo, não é? Isso, aí a graduação foi na UFES mesmo. Mestrado também? Na UFES? Mestrado também. Na UFES não tem mestrado em música, não tem doutorado em música também. Mas nós temos pesquisas voltadas para a música no mestrado em artes. E no mestrado em letras também. Só que aí, pra mim, naquele momento, eu me interessava mais pelo mestrado em artes, né? Tinha um professor que eu tinha mais interesse de estar junto com ele. Então, fui pro mestrado em artes. Mas aí, o doutorado, eu falei, mereço um doutorado em música, né? Só que aí tem que sair. Tem que sair do Espírito Santo, né? Tem que sair. Mas assim, hoje você já tá na fase que as aulas presenciais você já encerrou, né? Cumpriu todas, né? Tá na fase agora de escrita da tese, não é? Isso. Aí eu vou sair por esse período de 6 meses, né? Pra fazer esse sanduíche. Vou passar esse tempo lá estudando.
Mas assim, tem várias coisas a cumprir, né? Tenho que trazer material desse estudo que eu fiz lá fora, né? Tanto para comprovação para a própria CAPES, né? Tanto também como uma produção do que eu fiz lá fora, né? Assim, principalmente porque a CAPES, ela tem uma exigência. Você passa, tanto de tempo você passa fora, depois você tem que retornar ao Brasil e você tem que trazer essa produção para o país, porque é o que o país está investindo, né? Então, é trazer algo que eu tenha produzido lá, nem que seja uma gravação, né? Experimentações de coisa que eu tenha testado já, do que a professora me passou, artigo científico, né? De coisas que eu já pesquisei e entendi, né? E já posso agregar na minha pesquisa. Então, não vou ficar parada, não é passeio, é realmente estudo. Sim, não é que eu não vá tentar passear, né? Mas é porque realmente é uma coisa séria. Sim, são requisitos que você tem que cumprir e depois comprovar, né, que realmente foram cumpridos, não é? Isso. E Tainá, para aquele jovem que está começando hoje, que tem o sonho aqui no interior de poder se aprofundar ou se dedicar à música, né? Quais são as suas palavras ali de incentivo para esse jovem que está sonhando um dia conseguir trilhar uma carreira na música também? Olha, acho que uma das coisas que tem mais batido na minha porta agora sobre isso é questão de idade. Porque eu já tô com 29 anos, né? Tô quase indo de repente 30, a idade do sucesso, né? Igual no filme. Eu quero ter 30 anos, a idade do sucesso, enfim. Na verdade, 30 anos não precisa ser a idade do sucesso. A gente tá em constante aprendizado. Hoje eu tô aí ainda no doutorado, assim, ainda vivendo essa vida de estudante, né? Mas que ao mesmo tempo eu recebo um salário para isso, que eu considero um salário, né? A minha pesquisa e o trabalho que eu tô devolvendo, né? E o que eu tenho recebido com isso é o meu trabalho. Mas assim, quanta coisa que eu já passei em questão de, por exemplo, ter começado a estudar piano tarde, mas ainda assim fui fazer um curso lá em Vitória e mesmo mais velha, fui fazendo os meus projetos, fui encontrando gente ali do meu mesmo grupo, do meu mesmo nível, enfim, e fui fazendo os meus trabalhos. Hoje, retornando a estudar piano de novo, retomando, não começando do zero, mas preenchendo várias lacunas de que eu não tive lá no passado, enfim, que não... professor nenhum meu tem culpa nenhuma disso, assim. Na verdade, era um processo, né? E era o que era possível pra mim naquele momento, né? O que foi possível pra mim. Então, eu sou muito grata, eu tenho, assim, honro mesmo, todos os meus professores passaram pelo meu caminho, trilharam o meu caminho comigo, assim, até hoje. Mas às vezes, né, fica essa briga na cabeça, mas quase 30 anos, retomando os estudos, né, às vezes ali preenchendo lacunas que não teve. Hoje a gente tem aí criança de 8 anos, 13, adolescentes, né, ganhando concursos de piano, né, sendo super bem sucedidos no instrumento. Mas não dá pra comparar, né, o caminho que eu trilhei foi esse. E foi muito bom, e eu sou muito feliz, eu sou muito grata por todo esse caminho que eu trilhei, e tá tudo bem eu começar de novo agora, assim. Nossa, tem muitos anos ainda da minha vida pra frente pra pesquisar, pra tocar, pra fazer projeto, né, eu tenho muita coisa pra fazer. Então, assim, o que eu digo pra essas pessoas que têm interesse e que são daqui de Venda Nova, como eu fui, né, como eu sempre serei, mas que às vezes vai ter oportunidade, às vezes, de fazer uma aula de instrumento, mas não vai ser aquela aula de instrumento que a gente encontra, né, nas universidades, né? Mas já é um começo, e você saindo daqui, querendo, né, que os seus sonhos, querendo voar mesmo, querendo ir para longe, né? Você vai encontrar sempre professores melhores, sempre vai conseguir preencher essas lacunas, e sempre vai conseguir fazer o que tá querendo fazer e o que é preciso fazer, sabe? É não desistir mesmo, porque principalmente eu que quis seguir carreira acadêmica, né? Não é fácil. Colegas meus que tocam na noite, também não é fácil. Mas
Se você tem interesse nessa área, se você quer se dedicar, se você quer seguir em frente, sempre tem tempo para tudo. E a gente estuda para sempre, tá? Qualquer profissão, estuda para sempre. Músico também não nasce sabendo. Olha só os atletas aí, por exemplo, né? É porque a gente tem muitos estudos que comparam o músico aos atletas. Né? Porque o jogador de futebol, ele também tem essa rotina de, né, trabalhar, se exercitar ali todo dia, tantas horas por dia, aí às vezes lesiona um joelho, mas beleza, vamos fazer uma recuperação e retoma. É claro que eles se aposentam muito mais cedo que a gente. Eles são muito mais valorizados. Mas a ideia é a mesma, né? Então é isso. E como a gente conversou também no início, esse ano nós tivemos o retorno da banda sinfônica aqui para Venda Nova, né? Acho que o professor principal é até o mesmo, sim, né? O Pedrão. Isso, que era do seu tempo, né? Não deixa de ser uma oportunidade de você adentrar aí, né? A iniciar nesse mundo da música, né? Sim, com certeza, porque é um projeto que você vai ter acesso a instrumentos, que você vai poder levar esses instrumentos para casa para praticar, que tem aceitado diferentes idades, de criança, adultos, né? Então é para todo mundo mesmo. É um projeto que é muito bacana porque ele não quer também só formar músicos, mas ele também quer trazer a oportunidade da música para qualquer um. Porque a música ela é importante para todo mundo, assim, né? É uma parte muito importante da nossa vida, assim, música. Então, mesmo que a pessoa não queira seguir carreira na música, mas o quanto que aprender um instrumento, tocar em grupo respeitando a vez do outro de tocar e a sua, ouvir o outro, né? O quanto que isso só traz benefícios, assim. Né? Então, ter ali o acesso a professores muito bem formados, né? Professores que trabalham com música hoje em dia, que estão nesse meio, que pode, né, te falar o que fazer, o que não fazer, né? Por onde seguir, enfim, eu acho que é uma oportunidade única, assim. Então, realmente é participar, sabe? Não perder. Acho que esse ano, né, eles vão abrir mais inscrições. Sim, acredito que sim. Então, realmente não perder oportunidade para todas as idades. Entrem, só benefícios. Conexão. E assim chegamos ao final do nosso programa Conexão, primeiro programa de 2026. Quero agradecer a você, ouvinte, e te convidar para ficar conosco nos próximos programas, acompanhar sempre aqui sintonizado no programa Conexão. E claro, agradecer a nossa entrevistada. Tainá, muito obrigado aí por mais essa conversa, você atualizando aí a sua carreira, trajetória na música, e muito sucesso, tá? Nessa nova fase aí na Inglaterra, tenho certeza que você vai representar muito bem tanto a Alicia quanto a Venda Nova, quanto a sua faculdade, né? Ganhando o mundo, tá? Então, muito sucesso aí nessa nova etapa e já fico te aguardando para quando você voltar, contar pra gente como é que foi. Beleza, muito obrigada, Edésio, sempre pelo convite, né, da Rádio FMZ, do seu convite, do seu programa, né, sempre muito bom voltar para casa, assim, estar com pessoas de casa, né, acalenta muito o coração, assim. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você.